Batendo um papo com o Nelson Bavier, vocês perceberam, o Nelson inclusive fez uma entrevista com o Valério Veiga, eu estava saindo de Sertão Santana de tardezinha, e o Nelson e o Valério batendo um papo super bacana aqui, que eu pude conhecer um pouquinho do Nelson, mas eu dizia, mas que sotaque isso aí? Ô Nelson, que sotaque, tu é carioca? Sou natural do Rio de Janeiro, eu vim pra cá porque fui atleta profissional em 94, aí fui para o interior ali em Casca, perto de Marau, Sim. E aí então praticamente desde... Mas não perde o sotaque do carioca, né? eu acho que... É que nem o gaúcho também, né? Eu acho que pelo fato também de falar com meus pais todos os dias, né, então acaba que meus Teus irmãos... pais estiveram aqui há pouco tempo? Não, foi o pai e mãe do PH. Do também, PH. Que também é natural do Rio de Janeiro. Ah, que legal, que coisa boa. Eu fiquei feliz numa entrevista também, o pessoal, os pais estavam ouvindo a gente, vendo a gente, foi muito legal. Nelson, vamos contar um pouquinho aqui, um pouquinho dessa história do Vélez, até nós chegar onde estamos hoje, né? Isso é muito legal, isso, de uma hora para outra, a Camaquã começa a apresentar um novo produto, um novo processo, e é um processo extremamente complicado, denso, porque quando tu sobe a régua, tu sobe também toda a necessidade de uma estrutura diferente de um profissional amador, do esporte amador. Tu tem que começar a profissionalizar de tal grau que tu tem que fazer uma estrutura desde a contratação do espaço físico, dos profissionais que vão atender, gerenciamento de horários, gerenciamento de viagens. É um negócio bastante complexo isso, né? Sem dúvida nenhuma. O Vélez, ele de fato jogava, né, as competições amadoras até 2023. Eu tive a oportunidade de estar aqui junto, né, no título da Taça Camaquã, na época como treinador, e até por uma relação que tinha com o Éder, que tenho com o Éder desde muitos anos atrás. O convite veio. Eu estava como presidente da Liga Gaúcha até o final do ano passado, e aí quando eles decidiram já jogar o gauchão da Série C, né, em 2024, já deram um passo bastante importante em busca dessa profissionalização. E aí esse passo se torna ainda maior se você para pensar numa situação de Liga Nacional. Sim. Certamente é a principal competição do país e, sem sombra de dúvidas, é a mais difícil de se jogar do mundo, talvez junto com a Liga Espanhola, pela qualidade das equipes, pelo fato de que há uma paridade muito grande. Mas, como você bem disse, Fábio, houve uma necessidade muito grande de se buscar, nessa profissionalização, uma evolução em todos os aspectos. Então, em termos de pessoas, né, e aí encontramos muitas delas, repito, o Rato está aqui, Tili, Luiz, a Aline, que é a nossa nutricionista. Nós temos um grupo de pessoas muito, muito importante que são aqui de Camaquã e que têm qualidade e capacidade para nos alicerçar nesse processo, que é um processo difícil, porque você tem que sair do zero para jogar uma competição como essa. A partir de então, se busca uma comissão técnica, obviamente, e aí vai-se atrás das grandes estrelas que são os atletas. Está aqui o Gui Santos, que é uma delas agora, se juntando à nossa equipe para qualificar e também aumentar em termos de quantidade o nosso plantel, porque de fato precisa. É isso que eu queria te perguntar. De quantas pessoas nós falamos na estrutura do Vélez hoje? Hoje, diretamente, nós falamos em 32 pessoas, porque a gente tem, né, os nichos, eles são variados. Nós temos a comunicação, que é o Leco, que junto com o Birreik, o Jackson, o Ricardo... Tem que juntar essas pontas tudo. Todas elas juntos para que a gente consiga fazer com que as engrenagens, né, estejam trabalhando em prol do time. Então, fora do campo, tem uma gestão que cuida desse processo todo. Dentro da quadra, aí tem o treinador e os atletas, e o pessoal da comissão técnica do treinador. Perfeito. Como é que se define, por exemplo, eu estou perguntando para ti, depois eu vou bater um papo com o Guilherme que está aqui, como é que se define nesse mercado do futebol de salão, a contratação de atletas? Como é que vem para vocês um time, olha, quero participar de uma liga? Como é que chega isso? Porque é diferente de um futebol tipo Inter e Grêmio, Flamengo, essas coisas, que esse mercado já é um mercado corriqueiro para eles, essa transação de coisas. Como é que chega para vocês essa informação? Legal, Fábio, a pergunta, porque quando você tem um time jovem, novo, a desconfiança ela acaba sendo natural. Sim. Será que esse projeto vai dar certo? Será que existe, de fato, vai ter continuidade? Aí os próprios atletas também, assim como a gente busca as referências, busca ir atrás para saber, porque o atleta não é só o dentro de quadra, né? Ele é uma pessoa como um todo. Então a gente
gente também busca, dentro de uma ideia de plantel, saber como é que o atleta é fora de quadra. Sim. O profissionalismo que ele tem, a dedicação. Legal. Então, nesse primeiro momento, há sempre uma desconfiança. Só que aí as pessoas que aqui estão, e aí falo da nossa comissão técnica, obviamente, acaba por si só trazendo um pouco dessa tranquilidade. A partir daí, se faz o monitoramento, chegam algumas indicações, a gente também busca nomes para ir atrás e fazer o contato. Esse contato feito, se inicia, né, todo um namoro, se assim por dizer, e a partir de então vai se buscando o futsal hoje. Já na minha época não existia, mas hoje existe a figura do agente, que é aquela pessoa que vai intermediar o interesse do atleta junto ao clube. Vamos aparando as arestas para que, de fato, se chegue a um denominador comum, fique bom para os dois, e aí, então, o atleta é efetivamente contratado. Repito, não é fácil, é um processo geralmente longo, mas no caso do Gui e do Foguinho acabou sendo uma coisa mais rápida pela necessidade, e eu tenho certeza absoluta que a gente acertou. Bom, vou dar um oi pro Gui, o Guilherme Santos. Guilherme, bom dia, meu amigo. Bom dia. Tudo bem. Tudo certo. Tu vem da onde? Eu sou natural de São Paulo. Sim. Vim da Espanha, estava jogando no Córdoba, na primeira divisão. Bem, até sábado, né? E agora já estou aqui pronto para jogar. Pois a mesma pergunta que eu faço pro Nelson, faço para ti. Como é que você é contatado, chamado, e como é que você analisa, tu e o teu agente, tem um projeto lá em Camaquã, no Rio Grande do Sul, estando na Espanha. Como é que funciona essa coisa aí para Cara, vocês? foi assim, né? Primeiro porque, para mim, eu sempre tive a ambição de jogar uma Liga Nacional. Porque eu nunca joguei aqui. Sim. No meu país, e querendo ou não, é a competição mais vistosa hoje do país, né? E quando chegou esse convite do Camaquã, meu empresário me passou todos os detalhes e falou, é um clube novo, bem estruturado, um projeto muito legal, muito promissor. Então isso me brilhou os olhos também de ser uma rapaziada também nova, né? Jogadores todos novos, assim, para me enquadrar seria também um pouco mais fácil. Hoje quase que eu sou um dos mais velhos ali da... Quantos anos tu tem? Eu tenho 25, a 25 maioria, anos. a média de idade ali 22, 23, lógico, tem 2 ou 3 ali que tem 30, mas... Sim. E, cara, então aí a gente vai avaliando assim, por projeto, por pessoa que tá no projeto, por longevidade do projeto, porque assim, hoje o nosso futsal também tem que nos permitir um longo prazo de trabalho, uma segurança, uma estabilidade. Eu acho que eu pendi mais pro lado de olhar o projeto, de poder jogar uma liga, de poder também contribuir com o Vélez de uma forma positiva. Acho que foi mais isso que pesou na minha decisão. Qual é a tua função na quadra? Eu sou ala. Tu vai ter essa experiência agora no próximo sábado jogando com um time que tem uma longa tradição, né? Um longo apoio da cidade, da região, de empresas e coisas. E vai ser um grande desafio. Tu chegou agora e tu já... Como é que tu te insere num grupo, assim? Como é que tu vê já te inserindo no grupo já para sábado isso? Então, cara, eu tenho até alguns amigos aqui, que tem 2 de São Paulo que eu conheço, o Gui também conheço aqui. Então, eles estão fazendo... Ontem eu fiz o primeiro treino, já senti a vontade ali com a rapaziada vão dando os toques, vão passando as coisas que já tem de trabalho, né, no caso. Sim. E vai ficando mais fácil ali o dia a dia, vai ficando mais leve. Eu acho que também pra gente que joga também tem um entendimento já do jogo, fica um pouco mais fácil para ter uma leitura, para entender. Então, acho que, lógico, demanda tempo, mas, assim, a boa parte já dá para pegar assim no começo, tranquilamente. Que legal. Introduzir um jogador no meio... No futsal tem isso... Durante a competição haver troca de jogadores ou não? Sim, existe, assim como no futebol de campo, abre-se o mercado estrangeiro. Mas em janelas, né? Exatamente. Eu digo, no meio do campeonato, de uma semana, entra 2 jogadores novos. É que no caso da Espanha, por exemplo, eles já estão na fase do playoff, aí a equipe dele acabou sendo eliminada, né, pelo Barcelona, jogou, não conseguiu classificar no fim, e aí se abre a janela. A gente, como eu lhe falei, estamos monitorando, ele é um jogador interessantíssimo, então fomos atrás para que a gente conseguisse efetivar. Mas é isso, a gente tem essa necessidade, e aí não só nós, mas o mercado, de uma maneira geral, está sempre atento a isso, e a gente precisa qualificar
qualificar, precisava qualificar, até em termos de quantidade, porque, Fábio, a gente já vai começar também o Gauchão, então nós vamos ter jogos a partir de agora até setembro, de 3 em 3 dias. Então, para o nosso torcedor também ficar se ambientando, a gente tem jogo da Liga Nacional, sábado agora, por exemplo, com a CBF, que é também aqui do Rio Grande do Sul, mas é pela Liga Nacional. E na sequência, a gente já vai ter jogo pelo Gauchão, e assim a gente não para mais. E o plantel, o Nelson? E uma coisa interessante, vocês perderam 2 jogos lá em Chapecó, Cascavel, né? Cascavel. E como é que a necessidade de vir, de ir preparando gurizada nova, gente nova para entrar isso? Qual é o projeto do Vélez nesse assunto? Não, então, a gente tem hoje um sub-20, né, que eu acho que é importante a gente destacar esse projeto, e é isso, a gente sempre fala do poder público, porque é uma necessidade, né, de um projeto da vultosidade que tem o Vélez, ter o poder público ao seu lado, e aí, pô, na figura do prefeito Abner, né, do Cabeça, que é vice-prefeito, a gente sempre faz questão de enaltecer, justamente porque não existe futsal sem que o poder público esteja próximo, com a estrutura, e a gente, de certa forma, em contrapartida, fizemos o sub-20, temos a intenção de fazer mais categorias de base, mas para responder a tua pergunta efetivamente, a gente quando monta, né, um projeto como esse, a gente cria os objetivos. E aí eu acho legal poder passar para o nosso torcedor que o nosso principal objetivo no primeiro semestre nós alcançamos, que era ser campeão da Taça Farroupilha. Sim. A gente tem chegar ao primeiro playoff na Liga Nacional, hoje estamos em 8º, se eu não me engano, e aí sim, para no final do ano, poder ascender a Série A do Gauchão. Então esse é o nosso principal objetivo, são os nossos principais objetivos para o ano, objetivos que a gente entende que são tangíveis, porém a gente sabe que precisa estar buscando atleta, qualidade, quantidade, justamente para que a gente aumente a gama para a nossa comissão técnica trabalhar. Eu fico vendo Grêmio, times centenários que têm uma estrutura gigante, inclusive de espaço físico, né? Estava vendo agora patrocínio para fazer um campo melhor lá em Eldorado para a base do Inter, do Grêmio. Quer dizer, tem uma estrutura por trás, até o jogador está no plantel principal. Tem um trabalho interessante nisso. E aí que eu quero dizer o seguinte, às vezes um projeto no principal, ele acaba desaguando uma grande necessidade de tu ter muitos jovens treinando nas bases. E jovem fazendo esporte, né, Nelson? É o jovem fora da rua, ele estando aplicado na escola. Isso repercute na região muito positivamente, né? Sem dúvida, eu fico feliz em falar isso, porque, de fato, hoje nós temos 9 camaquenses, se eu não me engano, junto do projeto do Sub-20, além, claro, do Alberto, do Toninho e do Otávio, que são, né, de Camaquã na equipe profissional. Isso pra gente é motivo de orgulho, porque, como você bem disse, esses atletas estão residindo aqui, mas estão estudando. Os que vieram de fora também são levados à escola. A gente consegue movimentar de forma muito positiva um ecossistema que, através do esporte, faz muita diferença. Exatamente. Eu vi lá de Sertão Santana, um amigo lá, tem um menino que joga, faz treino em Guaíba. Eu disse, vai participar dos Peneirão lá daqui a pouco, gurizada, que a região tem que engaixar também, né? Não Perfeito. É só Camaquã, os prefeitos da região também têm que imaginar que isso daqui a pouco pode ter um grupo de profissionais ou de jovens estudando, trabalhando e se profissionalizando através... Mas a região também tem que comprar ideia. Sem dúvida. Não é só Camaquã, né? Sem dúvida. A Leda Nunes diz o seguinte, minha família é torcedora do Vélez. Nossa admiração começou desde que o Vélez jogava campeonato em Dom Feliciano. Sucesso ao Vélez. O Vladimir Tili também manda um abraço para vocês. O Éder está aqui. Não é fácil se manter no futsal. Essa questão do profissional, Guilherme, é isso que eu quero tentar trazer para você. Desde quando tu tá assim, profissional no futebol? Cara, então, eu... Desde 2019 foi o meu primeiro jogo, assim... Eu estreiei no Estadual de São Paulo, joguei no Estadual de São Paulo e logo depois já fui para fora do país. Então, passei 4, quase 5 anos fora do país. E como é que é essa perrenga de tu chegar até o profissional? Desde quando tu labuta para tentar chegar aí, hein? Cara, desde criança, assim, muito pequeno. Acho que 9 anos já comecei a jogar, mas eu comecei a jogar campo, então fui até os meus 13 ali jogando campo e depois conheci o futsal. E quando eu conheci o futsal, eu falei até para os meus pais, para o meu irmão, eles falavam para mim, não, você tem que voltar pro campo. E, cara, eu não queria mais voltar pro campo porque eu queria só jogar futsal. Foi porque eu me apaixonei pelo esporte, né? Então, para mim... Além de tudo, eu gostava muito de jogar futsal. Pois é, e a troca de espaço? Trocar de um campo de 11 para um futebol de quadra é mais fácil ou é o contrário, mais difícil? Trocar de um espaço de 11 para o futsal é mais difícil. É mesmo? Porque é mais dinâmico,
você tem que tomar decisão em segundos e acaba que complica mais um pouco. No campo, claro, você tem mais espaço, você pode tardar um pouquinho o pensamento, assim, para encontrar os espaços também pode ser mais fácil. Lógico, tem outros temas que são mais difíceis no campo, que é a preparação física e tudo isso, mas creio que a redução do espaço é mais difícil. Ele tá falando, né? Tu lança uma bola, né, Nelson? Tu lança uma bola, tu tem tempo de raciocinar, tomar um chimarrão, tudo até a bola. No futsal não tem isso, né? Não existe essa possibilidade. E outro dia eu comentei aqui que vocês podiam levar o time daqui para dar uma ensinada no Inter e o Grêmio, aprender a bater para bater pênalti. Que como vocês foram naqueles 26 pênaltis batidos, né? A precisão da turma, dos dois lados, né? Dos dois times, foram muito competentes, né? Sim. Muito competentes. Aí treinamento, né? A gente sabe que há uma necessidade muito grande do trabalho em si de quadra do Gustavo, né? Da nossa comissão técnica, mas aí conta também um pouco da preparação emocional. Eu te digo que uma final, você ter a tranquilidade para ir lá bater um pênalti, isso não é fácil, e os nossos atletas, graças a Deus, conseguiram converter. Eu sinceramente não gosto de pênalti. Para mim, pênalti é uma coisa assim, tu é o melhor jogador, o melhor goleiro. No pênalti, parece que desmancha tudo isso. Aconteceu, de certa forma, né? Os nossos melhores batedores acabaram não conseguindo converter aqueles dois últimos pênaltis que poderiam nos ter dado o título até com um pouco mais de tranquilidade, e acabou não acontecendo. O goleiro também foi bem, adversário, mas aí depois a história diz por si só. Bom, o Vélez enfrenta no próximo sábado uma partida diferente. O que vocês esperam desse time que vem lá de Carlos Barbosa, diferente do time que veio anterior, que era um misto? Exatamente. E aí? A gente sabe que agora a equipe vem com a sua principal força, podemos dizer dessa forma. Se imagina, claro, um jogo ainda mais complicado. Nós tivemos dois amistosos com eles, né, no início da temporada, um em Carlos Barbosa, o jogo foi 4-2, e o outro aqui em Camaquã, nós vencemos por 2-1. Então existe um equilíbrio. A equipe da CBF, como você bem disse, tradicionalíssima, né, com investimento altíssimo, está num patamar, obviamente, da primeira prateleira, podemos colocar dessa forma, mas a nossa equipe é uma equipe que tem demonstrado uma evolução muito grande. Dentro de casa somos muito fortes, sempre com o apoio do nosso torcedor. Acho que você foi feliz quando colocou que já estão os ingressos à venda, e a gente precisa, né, do torcedor para que a gente esteja cada vez mais em condição de lutar contra essas equipes tradicionais e de grande qualidade. Porém, sabemos que a dificuldade existe, mas estamos confiantes para fazer um bom jogo. É uma pedreira. E o jogo inicia no sábado... 17 horas. 17 horas. Os ingressos estão à venda em vários pontos aqui. O Leco mandou aqui. Sim. Ingressos antecipados. E o negócio é o seguinte, nós temos que esgotar os ingressos antecipados. Fazer antecipado tudo que puder aí, porque aí a turma, o jogador, a comissão técnica, todo mundo vai saber que nós vamos estar estufados lá. Que legal, olha, eu fico muito feliz, assim, a repercussão que o Vélez... Eu contei para os guris, semana passada eu fui num evento em Porto Alegre, um evento que não tem nada a ver com rádio, assim, um negócio... Em duas oportunidades, transitando num pavilhão cheio de empresas, em duas oportunidades o cara perguntou, e o Vélez lá de Camaquã? Legal. E o outro, do outro lado do pavilhão, um outro cara me pergunta do Vélez de novo. Para ver o quanto isso, Guilherme, que não é um futebol Grêmio Inter... O futsal, ele ainda permeia com muita força dentro do Rio Grande do Sul e fora, mas estou falando do Rio Grande do Sul, de um pessoal que não tem nenhuma relação com o Camaquã, viu, Nelson? Nenhuma relação com o Camaquã, já estão percebendo o Vélez se destacando. Sim. Que legal, né? Muito legal, é que a gente vê a força que o nosso esporte tem, a gente quer encorpar isso mais, a gente quer crescer, a gente quer ter mais visibilidade, porque... Na verdade, é o que a gente precisa hoje, né, para o nosso esporte, até propriamente para ter recursos e patrocínios, que a gente não é um esporte assim como o futebol de campo, que tem aquela visibilidade e todo mundo assiste, todo mundo conhece, mas é legal ver a força que o nosso esporte ainda tem aqui, principalmente aqui no Sul, se vê que vive o futsal, né? E, cara, é importante, muito importante isso. Que bom. Tem mais esporte, outros tipos de esporte, campeonato de bolinha, de gude, bocha, tudo é bom. Campo, futebol de campo também. Aqui, sabe, Nelson, uma coisa que o pessoal reclama muito aqui, que nós diminuímos a quantidade de gramados, de espaço físico para futebol de 11 no interior.
só futebol de 7, e isso acaba perdendo também uma coisa que era antiga, que era natural, que era normal. Tu tem campeonatos de 11 espalhados Amadores, pelo né? Rio Grande, Claro, né? claro, infelizmente a gente percebe isso. O futebol de campo acabou perdendo espaço muito por causa do futsal, do fut7. Mas é óbvio, né? Acho que tem que se incentivar sim, porque como você bem disse anteriormente, as pessoas no esporte, as crianças no esporte, elas estão longe do que está errado. Adoro ver escolinha de futebol, qualquer coisa que une as pessoas. E a gurizada focada, porque tem que ter nota boa para poder participar do time. Legal. Não é respeitar pai e mãe, não é esse negócio de estar zoeirando e depois ir para um espaço físico. Não, tu tem que ter toda aquela coisa, aquela retidão do trabalho. O Guilherme, prazer te conhecer aqui, meu amigo. Sucesso aí com o Vélez, viu? Foi um prazer aí também estar aqui, ter esse espaço aqui, essa audiência e poder me apresentar aqui um pouquinho para todo mundo me conhecer. Nós vamos ter que dar um casaco para esse rapaz aqui, Nelson. Um casaco de frio para esse sujeito aqui. O pessoal que vem de fora, tem muita gente do Nordeste trabalhando em Camaquã, em obras E o pessoal diz que o problema de manter os caras do Nordeste aqui era o frio, viu? Imagina. Então nós vamos ter que aquecer o coração do Gui aí para esse inverno, esse frio aí passar logo ligeirinho. Nelson, obrigado pela tua presença aqui, sucesso para ti, para toda a equipe lá do Vélez. Eu que agradeço, Fábio, pelo espaço, a gente está sempre à disposição, dizer que é uma honra e um prazer falar para a sua audiência, falar do Vélez é importante e já convocar o torcedor, sábado às 17 horas, estejam no ginásio, nós vamos ter uma preliminar, que é o Sub-20, que joga às 13 horas, já pelo Gauchão também, e esperamos e contamos com a presença de todos. Um abraço. Bastante gente na audiência aqui no Facebook, no YouTube, na televisão e também aqui na rádio.